Oi, gente amiga! Gente amiga do canal Paz e Bem, gente amiga da TV 247. Eu sou o Mauro Lopes e aqui é o canal Paz e Bem. Aqui é também a TV 247. E hoje eu estou falando hoje, 18 de junho de 2019. Hoje nós temos um convidado muito especial que eu conheci de uma maneira muito inusitada. É o pastor e psicanalista Eduardo Silva. Mas o que pastor e psicanalista? Ele vai ter que explicar essa história para nós. Que história estranha é essa? Pastor e psicanalista. O pastor e psicanalista Eduardo Silva vem conversar com a gente sobre o momento atual. Qual o cenário de conjuntura do movimento evangélico, das igrejas evangélicas no Brasil? É uma conversa que eu estou esperando já há um tempinho e com muito interesse de saber e a gente mergulhar nesse cenário tão fundamental hoje na conjuntura política, social e espiritual do país. Eduardo, grande alegria a gente estar junto, viu? Poxa, a alegria é minha, é uma honra estar assim com uma pessoa tão especial quanto você, um canal que tem feito uma diferença em relação à questão não só de uma reflexão a respeito da espiritualidade, mas também de um compromisso social, de uma fé prática, de um olhar para o outro. Eu venho acompanhando com muita alegria e é o tipo da iniciativa, Mauro, que dá esperança, dá esperança. Opa, desculpa, estava fechado aqui. Legal, super. Estamos juntos, estamos juntos. Isso é que importa. Olha, nós estamos fazendo essa transmissão, então, nesta terça-feira, dia 18, deixa eu fechar o som aqui no meu celular. Nesta terça-feira, dia 18 de junho, 17 horas, ao vivo, e depois ela vai ficar disponível aqui no canal Paz e Bem, aqui na TV 247. Ela deve ir ao ar na TV 247, como sempre, né? No dia seguinte, então, na quarta-feira, dia 19, e aí, forever, ad eterno, por omnia século, seculor, enquanto existir internet, enquanto existir YouTube, você pode assistir essa conversa. A Deane Esmeralda, deixa eu saudar quem já chegou aqui. A primeira a chegar foi a Bia Varrella, a Josi Negreiros, amiga de todos os dias, o reverendo Eduardo Henrique, presente aqui, protagonista importante do canal, e está sempre com a gente, é um grande amigo. Fernando Antônio Rezende, mandando uma boa tarde de Brasília. A Deana Esmeraldo, Vilma Lígia, o Glécio Tavares, também grande amigo, grande protagonista aí da luta pela democracia. A Greta Thunberg, psicanalista é necessário hoje, viu? Também acho. Eu, como psicanalista, acho isso muito necessário. Mas sou um psicanalista meio de araque, porque no clínico, né? Quem não tem clínica não é muito psicanalista. Eu não sou estudioso do psicanalista. O Fernando Antônio Rezende, dizendo, esse tema promete. E o Eduardo Henrique, dizendo, meu xará, Eduardo Silva. E já chegou aqui o padre Robson Mendes, mandando boa tarde a todos. Para você também, padre Robson Mendes. Seguinte, como é que a gente... Sabe quem é que nos aproximou? Vocês não vão acreditar. O Christian Dunker. Eu soube da existência do Eduardo Silva, e quem foi o cupido, então, da nossa relação foi o Christian Dunker, a partir daquele dia. Enfim, um encontro muito legal que tive na casa dele, uma conversa longa sobre espiritualidade e psicanálise, e o Christian falou, tem um cara aí, o Eduardo Silva, ele coordena um grupo de estudos sobre religião, é psicanalista também, é da nossa turma. Estou parecendo o Christian Dunker falando? Estou tentando. Você precisa conhecer. E aí nos pôs em contato e a gente está conversando desde então. Eduardo, conta para nós como é que é essa história de pastor a psicanalista, psicanalista pastor, pastor psicanalista, enfim, conta um pouco aí da tua trajetória pessoal. Olha, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que chegou um ponto da minha caminhada em que eu queria encontrar algumas perguntas e o conhecimento que eu tinha, no geral, e o conhecimento de mim mesmo não estava sendo suficiente para trazer respostas nesse campo mais existencial. E eu acabei indo para a análise, inicialmente, né? Comecei um período de análise, depois me interessei pela psicanálise,
havia assim um senso comum de que não, mas a psicanálise e a pastoral elas não conversam, elas não combinam. E logo de início eu li um livro muito interessante que era do Oscar Pfister, né? Alguns dizem Oscar Pfister, que era um pastor luterano e psicólogo, que foi um dos grandes amigos confidentes do Freud e que se relacionou com ele ao longo da vida, frequentava a casa, a família tinha assim uma relação muito afetuosa, e onde se percebia o seguinte: há uma possibilidade de uma conversa ética e autêntica entre pastoral e psicanálise. Né? E o próprio Freud se considerava um pastor de almas profano, né? Como ele mesmo dizia. Né? Então, é um pastoreio, lógico que quando eu estou ali no set analítico, a minha ética é a ética da psicanálise. Né? Ali eu tenho um cuidado com relação à prática, para fazer essa distinção. Mas, se a gente analisar aqui, existe um elemento importante que é o cuidado de si e o cuidado do outro, né? A questão do amor. Esses elementos eles estão presentes ou deveriam estar presentes em ambas as práticas. Né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, explica um pouco como é que esse caminho aconteceu entre pastoral e psicanálise, psicanálise e pastoral. E hoje, na verdade, assim, a minha grande dedicação é a análise, né? Eu saí, mas eu voltei. Não, então, olha que legal. Deixa eu falar um pouco de livros, até já ficam como dicas e depois eu coloco na descrição desse vídeo. Esse aqui, eu falei sobre isso na conversa com o Christian, Eduardo. Edu, sim. Isso aqui, olha que interessante. Esse aqui é Psicanálise e Religião, um diálogo interminável, Sigmund Freud e Oscar Pfister. Exatamente essa personagem sobre a qual você estava falando agora. Este livro foi escrito pelo Carlos Domingues Morano, é um teólogo espanhol. Há toda uma corrente na teologia, estou falando aqui mais do universo que eu conheço um pouco mais, que é o universo do catolicismo, há toda uma corrente que pensa o catolicismo pós-freudiano, né? Eles dizem, inclusive, isso, tem antes e depois de Cristo, e eles falam, tem antes e depois de Freud. Eu creio depois de Freud. Porque há uma mudança, há um mergulho, há uma mudança radical no olhar para o homem depois de Cristo, e há uma mudança radical no olhar para o homem depois de Freud. E, de fato, essa coisa que você fala é muito bonita, né, Edu? Essa amizade entre o Freud e o Oscar Pfister é muito, muito bonita mesmo. E uma amizade pautada, assim, por carinho, por amizade. Eles discordavam, eles divergiam, eles escreviam um criticando o outro, mas mantiveram o laço da amizade até o fim da vida, né? Bem bonito. Mauro, e percebe que você me falando isso me remete exatamente ao momento que nós vivemos hoje, em que as pessoas têm uma dificuldade de discordar no campo das ideias. Né? As pessoas hoje elas partem para um tipo de desrespeito, desconstrução da imagem do outro, uma certa agressividade. Né? Então, esse tipo de diálogo que pode promover uma construção, né? E que muitas vezes até a discussão ela é provocativa, mas ela é respeitosa, né? O Freud escreve sobre o futuro de uma ilusão, o Oscar responde a ilusão de um futuro, né? Ou seja, é um debate altamente qualificado, né? Que é o que nós hoje estamos buscando nos vários grupos que a gente tem procurado promover de pesquisa, diálogo interreligioso e também com as outras ciências de forma mais transversal, né? Agora, que traz, né, de fato, a psicanálise e o pensamento freudiano e pós-freudiano trouxeram muitos questionamentos, graças a Deus, muitos questionamentos a nós, né? O próprio Morano tem esse outro livro, que eu também recomendo muito, gente, ó, Crer Depois de Freud. Sim. Exatamente uma reflexão sobre como é que é possível continuar acreditando depois de Freud. Então, é um mergulho muito interessante
nessa dinâmica, nesse diálogo entre espiritualidade e psicanálise. Edu, você era ou é pastor de qual igreja? Na verdade, hoje eu sou licenciado. A minha origem é origem metodista, né? Eu fui de origem metodista, fiz a minha formação na Presbiteriana Independente, na minha formação teológica, depois fui para trabalhar com uma agência de missões, que era o Vale da Bênção, Missão Antioquia e tal. Depois estive numa outra igreja aqui em São Paulo durante 15 anos, e aí eu me licenciei para poder estar na minha atividade mais voltado para a psicanálise, né? Até para não ter uma, vamos dizer assim, uma mistura das atividades, né? Então, hoje, embora muita gente ainda me conhece como pastor Edu, né? No fundo, a minha atividade mais importante, a qual eu tenho me dedicado, é a psicanálise. E, eventualmente, às vezes, o pessoal me chama para dar aula nos cursos de formação em teologia, né? Mas é uma coisa mais fortuita. Hoje, o meu foco realmente é a análise, né? A psicanálise e os grupos de pesquisas nos quais eu transito, e um deles que eu formei agora recentemente, no final do ano passado, que vai pesquisar exatamente essa questão da relação da religião, a psicanálise, laços sociais, filosofia, política, e é um grupo bastante eclético. Tem o pessoal da PUC, da Metodista, da USP, Unicamp, tem sido uma experiência muito interessante. E como é que é a tua relação com o Dunker, com o Christian Dunker? Então, olha só que interessante. Eu, na minha formação, lá atrás, em psicanálise, eu tinha uma inquietação, porque a formação ela era muito focada numa certa ortodoxia freudiana, e eu me ressentia de algo um pouco mais ligado à área da psicologia social, né? E não conhecia, na verdade, muita coisa a respeito do lacanismo, né? E, de repente, eu eu vi uma palestra de uma psicanalista, a Maria Lívia Tourinho, que me aproximou do grupo da USP. Aí eu conheci o Christian, comecei a ler alguns textos, e a gente teve um evento na USP, que foi o Conlapsa 2, que era a conferência de psicanálise nas universidades, e que ali abriu completamente para mim os horizontes daquilo que a psicanálise poderia fazer para além do set analítico, né, mas também como uma ferramenta de interpretação das realidades sociais que nós estamos vivendo. E o Christian acabou sendo assim um referencial nesse aspecto teórico, né? Eu comecei a me aproximar do trabalho do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, do LATESFIP, assim, frequentando quando eles faziam as suas apresentações, eventualmente encontrava com ele em algum outro lugar. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você vai lembrar, eles fizeram e continuam, na verdade, a fazer um trabalho muito profícuo sobre o neoliberalismo, que acabou gerando o livro Patologias do Social, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. E eu chamei a atenção na época para dizer o seguinte: olha, muito daquilo que está sendo falado aqui na academia, né, tem a ver com as novas práticas das igrejas evangélicas no Brasil, que era a realidade que eu estava mais próximo, né? Então, a hora que a gente começou a trocar essas ideias, começou a fazer sentido, tanto que nós vamos ter agora, em agosto, um curso que vai chamar-se Neoliberalismo e Religião, que vai ser ministrado pelos pesquisadores do LATESFIP, né? Então, essa relação ela foi se dando ao longo dos anos, e a gente se aproximou, e ele, bom, você sabe, não precisa falar, é uma figura, né, incrível, e um formador, um intelectual, uma pessoa que tem todo o meu respeito, minha admiração também. Não, além de ser um dos maiores intelectuais do país hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores psicanalistas, o Christian é uma figura, muito figura, realmente é uma pessoa afetiva, atenciosa, capaz de envolver o outro, a outra, com a atenção, o carinho dele. Realmente o Christian é uma figura muito especial. Tivemos juntos 3 semanas atrás no lançamento do livro dele,
o palhaço e psicanalista, ele é um dos autores. Ele e o Tebas. Isso, ele e o Tebas. Eu tive no lançamento do livro, realmente muito especial, e eles fizeram lá uma apresentação do livro, assim, que foi quase, nossa, foi um show, foi um espetáculo, assim, muito, muito legal mesmo. Eduardo, conta, só mais uma última, vamos falar de mais um livro. No final, teve mais um lance que acabou nos reunindo, o Eduardo e eu, que é este livro que eu mencionei na conversa com o Christian, que é esse aqui, ó, O Evangelho à Luz da Psicanálise, da Françoise Douto. A Françoise Douto, na verdade, Françoise Douto, foi uma das principais integrantes do grupo do Lacan. E aí, nos anos 70, ele foi, esse exemplar aqui saiu em 79 no Brasil. Lá na França, acho que na primeira metade dos anos 1970, saiu esse livro, porque a Françoise Douto, ela causou escândalo na época, ela rompeu paradigmas, porque como é que uma psicanalista, ainda mais na França, se assume religiosa, cristã, católica? Então, foi um negócio assim... Tem esse livro dela, Evangelho à Luz da Psicanálise, tem um outro, que acho que é Psicanálise e Teologia, não estou lembrado o outro título dela. Mas muito interessante sobre esta possibilidade de diálogo, que hoje está dada, né? Hoje está dada aqueles momentos de confrontação entre a psicanálise e os caminhos, a teologia, os caminhos de espiritualidade. Acho que passou, e hoje você tem muito mais diálogo do que confrontação. Mas você falava, Edu, é isso, né? Acho que esse é o caminho hoje, né? Sim, não, foi interessante também, quando você comentou com ele do livro, né, eu, no dia seguinte, eu não parei enquanto eu não consegui achar o livro e comprar, né, porque tinha passado desapercebido, eu nunca tinha ouvido falar desse título, né, e aí eu fui atrás e comecei a ler e a ver que ela, na verdade, ela apresenta Jesus como a figura também daquele, o homem do desejo, né? Um ser desejante. Né? Então, ela resgata, que é uma questão muito, muito lacaniana, né? Dessa centralidade do desejo e da vida que está ali em Jesus, do protagonismo de Maria, né, naquele episódio, assim, a abordagem dela é muito interessante, né? E a aplicação prática nas relações. Eu fiquei assim, nossa, foi uma leitura muito interessante. Muito legal. Eu estou programando no Paz e Bem fazer uns 2, 3, 4 encontros ao redor desse livro dela. Vale muito, muito a pena mesmo. Vale a pena. Edu, um verdadeiro... O pessoal está pedindo para você chegar um pouquinho mais perto aí do seu aparelho para a sua voz ficar mais audível, mais... Bacana. Tá? Bom, nosso tema hoje, Eduardo, é a questão do status quo, da conjuntura, do cenário das igrejas evangélicas, do movimento evangélico no Brasil. Então, se você quiser começar aí fazendo uma apresentação geral e a gente vai trocando figurinha ao longo do programa de hoje. Eu acho que nós temos que considerar assim, que o Brasil ele tem uma característica multifacetada. Né? Nós não podemos falar de uma igreja evangélica no Brasil, nós devemos falar de inúmeros modelos de igrejas evangélicas. Né? Você tem desde os conceitos mais tradicionais, né, dos cristãos protestantes herdeiros da Reforma, como luteranos, anglicanos e os presbiterianos, você tem a denominação batista, você tem metodistas, todos eles mais ou menos dentro de um campo tradicional, né, como se convencionou chamar. Depois você tem igrejas pentecostais, né, você tem as neopentecostais, e hoje você tem igrejas que estão aí meio híbridas, né? Que são igrejas tradicionais que adotaram um determinado tipo de modelo, que aceita determinado tipo de dom ou não, de modelo de culto ou não. Então, ficou assim uma coisa muito, muito diversificada, né, no Brasil. Agora, tem um ponto, talvez, que eu chamaria atenção. Até teve um encontro da Fundação Tid Setúbal, o pastor Henrique Vieira, lá do Rio de Janeiro, que é um dos grandes quadros da Igreja Progressista do Brasil. Ele chama atenção lá para a questão de nós não colocarmos todo mundo, digamos assim, no mesmo patamar, mas uma coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: existe sim uma corrente
vamos dizer assim, conservadora na sociedade brasileira, e a igreja ela não passa incólume a essa tendência, né? Eu acho que uma questão muito interessante, eu até te mandei o ensaio que eu escrevi sobre conservadorismo evangélico e as eleições em 2018, aonde não dá para você negar uma estatística. Enquanto você tem dentro do eleitorado evangélico um equilíbrio, ou seja, você tem ali diferença de 2, 3 pontos percentuais entre quem votou no Bolsonaro e quem votou no Haddad, esse número ele vai para 68% a favor do Bolsonaro no segundo turno, né? E 30% a 32% no Haddad. Quer dizer, você tem uma discrepância grande de um pessoal mais conservador, né? E assim, e aí você vai falar, não, mas você está dizendo que é conservador porque votou no Bolsonaro? Não, porque o discurso ele é permeado por elementos, por exemplo, como nós estamos combatendo o marxismo cultural, estamos combatendo a ideologia de gênero, estamos defendendo os valores da família tradicional, né? Estamos defendendo o direito da propriedade privada. Ou seja, tem um discurso nesse público, né, que você pode dizer, bom, isso aqui parece muito o discurso de alguém que é conservador, né? Ou seja, inclusive que assim, uma característica desse conservadorismo é de que o patrimônio vale mais do que a vida, né? Mais importante do que a vida do outro é eu defender a minha propriedade, né? Aquilo que eu tenho. E isso nada mais anti-evangélico do que esse recurso, né? Eu vi assim inúmeras propagandas em redes sociais evangélicas de gente defendendo o uso da arma, né? Versículos bíblicos para dizer que se o ladrão for pego em flagrante, né? Então ele pode ser punido, né? Eles só se esqueceram que Jesus falou que se alguém resolver roubar a sua camisa, dá também a jaqueta, né? E se alguém bater numa face, dá outra. Quer dizer, o pessoal anula o evangelho em função de um certo legalismo, que é um traço também dessa nossa religiosidade brasileira mais tradicional. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer aqui uma análise e assumir que realmente a gente tem um público evangélico que está nesse campo mais conservador e que talvez a gente possa identificar um esforço, né, arqueológico aí para dizer o seguinte: bom, nós somos herdeiros do farisaísmo judaico, né? Ou seja, aquele apego à lei, né? Um apego exagerado à lei, que era o que Jesus, de certa forma, criticava, né? Porque as pessoas ficavam inconformadas, por exemplo, dele curar alguém no sábado, porque sábado não podia ter cura, né? Sábado era para descansar. Ele estava trabalhando na medida em que ele estava curando alguém ali na sinagoga num dia de sábado, né? Uma questão importante é que a tradução mais contemporânea da palavra fariseu e farisaísmo, ela remete à ideia da mentira, mas não é este o sentido original e não é este o sentido que o Eduardo está empregando agora, né? O sentido original ou o sentido mais adequado à historicidade do termo fariseu e farisaísmo são aquelas pessoas que guiam sua vida pelo estatuto legal determinado pela Torá ou pela Bíblia, né? Então elas transformam a Bíblia como se fosse um texto legal, né? De fato, na antiguidade a Bíblia tinha um aspecto de texto legal porque estava tudo junto, né? Não existia essa divisão que tem hoje entre poder político, poder social e poder religioso, era tudo uma coisa só. Hoje já é diferente, hoje está separado, mas então é um movimento que busca retroagir no tempo, por isso que o Eduardo fala nesse movimento arqueológico, para reconfigurar a vida ao desenho fora do lugar, fora do tempo. Há um desenho que era possível na antiguidade e hoje não é mais possível, por isso que fica tão estranho, inclusive. E é interessante a gente notar, Mauro, assim, biblicamente falando, né, você pode remontar o início, pelo menos,
seminal aí do movimento dos fariseus na época do período de Esdras e Neemias, né? Quando o muro da cidade de Jerusalém havia sido destruído, o templo também, etc., né? Precisava ser tudo reconfigurado, reconstruído, e aí eles fazem um tipo de um expurgo na época, né? Eles tiram estrangeiros, mandam embora, reconstroem o muro, e tem ali um resgate, porque se tinha perdido os originais, né? Os pergaminhos originais, os escritos. Eles conseguem reaver esses textos, começam um grande trabalho de escrituração, os escribas, né? Começam a produzir material e se forma um movimento que é esse movimento, bom, nós precisamos preservar a lei, precisamos seguir a lei, né? Principalmente no período dos Macabeus, um pouco depois, né? O que pode ter acontecido, é uma hipótese apenas, é que assim, o que aconteceu? Destruiu-se o templo, inviabilizou o sacrifício, e aí o único significante que ficou, o símbolo da religiosidade, era a lei, né? Então, temos que nos apegar à lei, porque é o que sobrou. A gente não pode mais fazer sacrifício, não tem mais o templo lá como tinha e tal, e aí esse movimento vai se fortalecendo. Agora, é lógico que a gente vai olhar isso aí trazendo para o campo à luz da psicanálise, né? Bom, por que é que então que o homem quer tanto se identificar com um tipo de comportamento, né? Seja ele a lei ou seja algum outro tipo de rito, né? Que de alguma forma dê a ele um status diferenciado, né? O que é que esse movimento, de alguma forma, recalca, né? O que é que esse movimento, por outro lado, traz como uma autoafirmação para mim? Aí é uma análise que a gente pode fazer percorrendo o caminho da psicanálise, que é um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo também, né? Acho que o Eduardo traz para nós uma questão importante, que é também uma leitura equivocada que a gente vai ter do texto bíblico, do segundo evangelho, ou do Novo Testamento, do segundo testamento ou do Novo Testamento, que é a ideia de que os fariseus seriam a encarnação como de todo mal. Não era assim. Não era assim. Jesus tinha uma relação de atrito, mas de diálogo com os fariseus o tempo todo. Havia um profundo, havia uma relação dialógica, e esse diálogo estava também pautado pelos confrontos. Não dá para confundir os movimentos dos fariseus com o movimento dos saduceus, que era, de fato, o movimento da elite de Israel. Os fariseus eram o povo, eram os fundamentalistas da época, gente. Os fariseus eram muito parecidos. Se a gente for olhar as pessoas que moram nas favelas, eu conheço bastante gente assim, que moram nas periferias e que são fundamentalistas, pertencem tanto dentro do catolicismo quanto dentro das igrejas evangélicas, tem essa ideia de regular a vida pela lei. Elas são muito parecidas com os fariseus daquela época. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né, o Caifás e o Anás, tão fundamentais ali na condenação de Jesus, não eram fariseus, eles eram saduceus. Então, é uma relação bem diferente. Então, essa ideia de que não conversa com os fundamentalistas, bobagem. Jesus passou a vida conversando, passou uns 3 anos no ministério dele conversando. Sim, exatamente. E só um ponto interessante que você falou no final aí, de perceber o quanto a política muitas vezes altera a questão do clero e da religião, que existiam 2 sumos sacerdotes, quer dizer, se é sumo sacerdote, era para ter um só, mas por uma questão política, para acomodar as tendências, se colocou 2 para exercer o ofício que seria de um. Para você ver como é que aquele momento era um momento tenso, né? Agora, e corroborando aquilo que você está falando, Mauro, lembrar o seguinte, que no início da igreja, muitos fariseus se converteram, né? Mas eles continuavam sendo chamados de fariseus, né? Ou seja, era como assim, bom, agora eu acredito em Jesus, mas eu não deixei de ser fariseu, eu não deixei de ser um seguidor da lei, né?
você vai ver lá que eles queriam que, logo no início das primeiras conversões, aqueles que vinham de fora, né, os gentios e tal, aí eles falaram, não, mas eles têm que ser circuncidados, têm que obedecer à lei também, né? Então, esse momento do início da igreja, ele é marcado por essa interação entre esses grupos, né? Mesmo dentro do farisaísmo, as pessoas foram, de alguma forma, atraídas pela pregação de Jesus, né? Se converteram ali e faziam parte da comunidade de fé. Eles estavam inseridos e tinham voz ativa, tinha peso aí nas decisões da comunidade. O movimento farisaico, o movimento fariseu foi fundamental para a existência do povo de Israel. Sem esse movimento, talvez o povo de Israel tivesse se dissolvido, porque ele deu a unidade a esse movimento. E o que aconteceu é que, ao longo dos tempos, a lei, que era uma guia, que era um bom jeito de ter um norte para a vida, se transformou numa carga pesada. No tempo de Jesus, a lei, ela comportava 613 mandamentos, 613 mandamentos, ou mitzvot, que se fala. Então, você tinha que regular sua vida por 613 mandamentos. Né? Então, era um negócio, virou um negócio infernal, virou uma carga sobre as pessoas. Né? E era assim, né? E é aí que talvez entre esse componente humano, né? Que bom, já que eu preciso cumprir, quanto mais eu cumpro algum tipo de determinação, mais então eu me justifico, né? Mais eu me autoafirmo. Mas é interessante como Jesus quebra esse paradigma quando ele é confrontado a respeito dos mandamentos. Ele fala, olha, existem 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 dependem as leis e os profetas, né? Ou seja, a condição sine qua non é amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, né? Agora, na impossibilidade, essa lógico, uma leitura minha, né? Mas, assim, na impossibilidade de nós, muitas vezes, realizarmos esse mandamento, né? Que praticamente seria um imperativo categórico, né? A gente, então, parte... Bom, isso a gente não faz, mas o resto, os outros 600 e tantos, a gente faz, né? E aí a gente meio que se justifica, mas é porque o mais difícil, na verdade, é essa relação de amor e de alteridade, né? De compreensão do outro, né? De compaixão, né? É aí que as coisas realmente se tornam complexas, né? E é por isso que a gente vive hoje esse momento também de tensão, porque todo mundo se acha, de alguma forma, com uma certa razão, né, com cumpridores de determinados tipos de preceito. Bom, então eu faço isso e, por conta disso, eu tenho uma moral mais elevada. Por ter uma moral mais elevada, então eu posso dizer o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é, e quem eu acho que tem valor e quem eu acho que não tem valor na nossa sociedade. Isso é um perigo da religião, né? Essa falsa ideia de que se tem uma moral mais elevada do que o outro, porque obedece a esse ou aquele outro princípio, né? Agora, há 2 aspectos que queria colocar para você, e aí, para te ouvir, Eduardo, ouvir tua reflexão. Um é assim, é um olhar compassivo, um olhar compreensivo para esses milhões de pessoas que estão imersas no ambiente do fundamentalismo. Que é assim, vamos separar. Se a gente olha lá para Malafaia, que não é esse Malafaia de agora. Gente, as pessoas mudam na vida, né? O Malafaia de agora não é o Malafaia de 30 anos atrás. Que ele, de fato, era um fundamentalista. Hoje, o Malafaia, esses pastores milionários que andam de jatinho para lá e para cá, eles não têm nada a ver com os fariseus, eles são saduceus. É a elite, são os milionários da religião. É gente de dupla face mesmo, 2 palavras, não estão nem aí. É business, é business. Plata, money. É o saduceus, é o imposto. O que importa é pagar o imposto no templo
para que eles tenham uma vida nababesca. Agora, tem milhões de pessoas deserdadas, sem esperança, sem encontrarem onde se segurar no seu cotidiano, sofridas, amarguradas, sem perspectiva, espalhadas nas favelas, nas periferias, no interior do país, nas capitais, e que é o seguinte, tem alguém que chega para elas e fala, segue isto aqui, tá aqui, ó, é só seguir. E são o quê? As leis da Torá, são os mandamentos, essas são essas prescrições. Então, ó, tá aqui um guia para você que está perdido, tem um guia aqui para você seguir. E as pessoas se sentem confortadas, se sentem seguras em fazer a sua vida através deste segmento. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter um olhar de entender um pouco esse processo, porque senão nós vamos jogar milhões e milhões de pessoas ao mar. Difícil, né? Uhum. E tem um texto muito interessante do Rubem Alves, no livro que foi a tese dele de livre docência. Inicialmente, o título era Protestantismo e Repressão, depois foi reeditado pela editora Voz, se não me engano, como Religião e Repressão. E a gente está trabalhando agora para sair uma nova edição, porque comemoramos esse ano os 40 anos desse livro, né? E lá ele fala a respeito da experiência mística, né, com Deus, no caso especificamente com Jesus, e que responde aos anseios existenciais, né, de desamparo, de significado para a vida, né, de sentido e de eternidade. Então, ele fala que essa experiência ela proporciona exatamente um certo alívio, uma resposta a essas indagações, né? Então, é essa experiência mística que acontece com o indivíduo. O que ele coloca como um ponto seguinte é que aí as diversas religiões, né, no caso, as diversas correntes protestantes, elas vão se apropriar dessa experiência e colocar sobre eles um discurso. Olha, eles vão explicar, né, de forma meio dogmática o que foi essa experiência que eles tiveram, né? Então, olha, essa experiência que você teve foi isso. Então, a partir disso, agora, você vai precisar falar dessa maneira, se vestir desse modo, né? Vir à igreja tantas vezes por semana, dar o seu dia, ou seja, aí você roteiriza a vida dessa pessoa e diz o seguinte, olha, você não pode sair fora desse roteiro e nem pode ter dúvida, porque senão, né, Deus vai ficar bravo com você, Deus vai se desagradar, né? Na linguagem do próprio Rubem Alves, né, que já estava naquele tempo começando a se aproximar da psicanálise, ele diz o seguinte, que não permitir a dúvida era garantir também não se lançar novamente na sensação do desamparo, né? Então, hoje, se a gente fosse trazendo para os dias atuais, seria o seguinte, a gente não pode simplesmente fazer uma desconstrução de toda essa experiência, exatamente como você falou, sob o risco de lançar essas pessoas de volta numa situação de abandono, de crise existencial, enfim. Né? Não é essa, né, um neo-iluminismo, digamos assim. Né? A gente já viu que aquilo que o iluminismo previa não aconteceu. Né? Que, assim, que a religião ela continua viva e forte, como sempre, talvez mais do que nunca. Né? Então, ela está aí. Agora, realmente, o diálogo entre todos nós, né, incluindo aí a academia, é que talvez vá fazer uma grande diferença. Né? E eu diria mais até, bom, isso é uma coisa que você também tem acompanhado de perto. Mais do que o nosso diálogo no sentido de falarmos, ouvirmos. Né? Uma coisa que aconteceu nos últimos anos foi que nós deixamos de ouvir a voz dos nossos irmãos. Nós nos distanciamos demais e aí quem ocupou esse espaço de forma
a trazer uma certa um discurso hegemônico foi exatamente esse fundamentalismo, né? Porque se a gente remontar ao início das comunidades eclesiais de base, se nós nos lembrarmos do que foi o início do próprio movimento pentecostal no Brasil, né, que era um movimento altamente inclusivo, né? Talvez poucos movimentos no Brasil foram tão inclusivos como o movimento das igrejas pentecostais. Tem o meu amigo Gideon Alencar, que escreve muito bem sobre esse tema, estudioso do pentecostalismo no Brasil. Ou seja, o negro, o pobre, o nordestino, né? Aquele que era, de certa forma, segregado na sociedade, ele foi o que? Amparado e acolhido dentro dessas comunidades de fé. Ali ele voltou a ter um nome, um tratamento, novamente a sensação de reconhecimento, pertencimento. Tudo isso é fruto dessa experiência lá atrás, né? Hoje, como você disse, o nosso problema é ser atravessado por esse discurso, de certa forma, mercantilista da fé, teologia da prosperidade, né? Tudo isso, de certa forma, desvirtuou e muito a nossa vivência de fé e prática, né? Quero entrar contigo nesse assunto, mas antes ainda fazer uma ponderação, aí vamos olhar para um olhar até do ponto de vista da psicanálise, que é o seguinte: qual é o outro lado da moeda desta segurança, acolhimento, bússola, norte para a vida que advém com esse regime prescricional, né? Fazer a vida guiada pela lei, né? A Bíblia é uma lei, eu vou seguir minha vida pela lei. Qual é o outro lado da moeda, ou qual é a tessitura mais complexa dessa temática? É que isto vai reduzindo a pessoa, vai impondo à pessoa sofrimentos, porque o corpo passa a ser formatado, né? É o controle do corpo, da mente, Sim. da alma, é total. Eu não posso mexer, eu não posso vestir saia, eu não posso botar camisa de manga curta, eu não posso ter cabelo comprido. Isso vai gerando um sofrimento que deságua. A Silvia, minha mulher, é psicanalista, mas ela tem consultório. Você tem, o Christian tem. Acho que é uma coisa hoje importante nos consultórios, que é o sofrimento das pessoas que estão dentro deste regime, que deságua nos consultórios de psicanálise, com um sofrimento muito grande, né? Muito grande, por conta desse controle quase que total sobre elas, né? Eu diria, Mauro, que um efeito muito interessante quando você menciona esse mecanismo é que é o seguinte: para que a pessoa possa adotar isso, ele tem que fazer um processo de recalcamento, né? Então, assim, coisas que ele gostaria de fazer, que ele tem desejo, e aí não vamos entrar aqui no mérito moral, né? Mas, assim, ele gostaria de assistir, por exemplo, um futebol, né? Não pode mais assistir um futebol. Antigamente não podia ter sequer televisão em casa, em algumas dessas igrejas, né? Ou, assim, é aquela coisa do não pode isso, não pode, é que você não pode nada, né? Ou seja, esse grau de recalcamento, lógico que a gente está exagerando aqui, né? Esse grau de recalcamento vai ter como efeito direto o quê? Bom, quanto mais eu recalco, mais eu vou cobrar do outro, né? Porque se eu não posso, o outro também não pode. E aí eu condeno o outro que faz, né? Esse é um mecanismo que está exatamente no avesso, né? Eu reprimo de um lado, eu não faço, mas se o outro fizer, aí eu o condeno, mesmo que ele seja o meu irmão na fé, né? Mas a minha moral, ela se elevou por causa do meu recalcamento, né? Então, quanto mais ele recalca, mais fundamentalista ele vai ser, mais dedo em riste ele vai colocar em relação ao outro, né? E aí, obviamente, assim como as histéricas, né, tinham lá os seus desejos reprimidos e desembocaram no consultório do Freud, né, hoje, guardadas as proporções, também as pessoas que, né, passam por esses processos de não reconhecimento do corpo, né, de anulação do desejo, ou de alienação do seu desejo ao desejo do outro, isso vai sair por algum lugar, né? Seja na forma de uma certa fobia, uma somatização, de alguma forma o sofrimento vai acontecer e vai realmente parar lá. E quando vai parar no consultório ainda está bom, o problema é quando não
não para e a pessoa se resigna sozinha carregando esse sofrimento, né? E uma hora vai explodir, né? Uma hora vai explodir. Torna-se uma verdadeira usina de sofrimento, vai espalhando sofrimento para tudo quanto é lado. E hoje o que você tem é também uma tendência da juventude evangélica, ou de parte dela, claro, sempre é parte, nunca é todo, de começar também a reagir a essa canga, né? A vida com uma canga que não permite não permite olhar para o lado, não permite fazer a curva, não permite nada. Então você tem, acho, uma renovação do movimento evangélico vindo aí de uma parcela da juventude que não está engolindo mais e que quer buscar outros tipos de acolhimento na vida. Desculpa, fala. Não, é isso mesmo, só concordar com você. Eu queria que você trouxesse para nós essa reflexão que vocês têm feito sobre a questão do neoliberalismo, né? Sobre a questão das igrejas e o neoliberalismo. Como é que está essa reflexão de vocês? Assim, esse é um crédito, como eu te disse anteriormente, muito do trabalho do laboratório, lá do LATESFIP, né, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que é coordenado lá pelo Christian, pelo Vladimir, né, Safatli, e pelo Nelson da Silva Júnior. Né? Então, ao longo desses anos, eles fizeram um estudo sobre o liberalismo, o neoliberalismo, e o que a gente percebe é que assim, o neoliberalismo ele forma uma certa racionalidade. Né? Nós não estamos falando simplesmente de um modelo econômico. Né? É um modelo de economia, não. É um jeito de ser no mundo. Né? E que é, de certa forma, inconscientizado pelas pessoas. E aí o que é que você tem presente? Você tem presente, entre outras coisas, a questão da competição. Não é? Então, como é que você pode pensar em cristianismo com a lógica de competição? Não deveria se pensar, mas você começa a ter igrejas adotando modelos de disputa de espaço territorial, de público. Né? Então, eu vou atrás de empresário, eu vou atrás de jovem, eu vou atrás de jogador de futebol. Quer dizer, quanto mais eu tiver desses na minha congregação, né, mais projeção eu vou ter. Então, tem uma disputa. Né? Vamos dizer assim, o fair play, entre aspas, das igrejas, né, da água, porque as pessoas estão competindo entre si, né, e competindo de forma agressiva. Né? Tem uma questão que também implica numa perda do sentimento de comunidade e de coletivo, porque aí você é levado a pensar o seguinte: bom, Deus vai me abençoar, né? Então é o indivíduo, não é mais a comunidade, e eu tenho que fazer por mim mesmo, porque Deus vai me capacitar, né? E se alguma coisa não acontece, a culpa não é de Deus, não é da igreja, a culpa não é da minha empresa, não é do ambiente, não, a culpa é minha porque eu não me esforcei o suficiente, né? Que é o conceito neoliberal do homem empreendedor de si mesmo, né? Que, de forma muito prática, para todo mundo entender, desemboca nada mais, nada menos do que naquilo que a gente chama de uberização, né? De pessoas jurídicas, ou seja, você vai perdendo os seus direitos de trabalho, você vai perdendo garantias, né? Mas você tem uma grande oportunidade, né, de se meter numa dívida, alugar um carro, trabalhar 18 horas por dia e ser o dono do seu próprio negócio, quer dizer, e não se aposentar, lógico, né? Isso está fora de cogitação. Mas esse é um reflexo. Agora, isso ele vem para dentro do discurso também das igrejas, né? Outro exemplo muito interessante que a gente vai abordar no curso, que é a questão de uma certa pirâmide de crescimento de algumas igrejas, por exemplo, que fazem do seu mecanismo de igrejas em células, né, como objetivos de crescimento, de marketing multinível. Olha, Mauro, eu queria te convidar, você está em Peruíbe, não é isso? Está sem som. Eu tinha fechado o microfone aqui para não ficar interferindo. Bertioga, um pouquinho mais ao norte. A primeira cidade do litoral norte de São Paulo.
Você tá em Bertioga, Você está em Bertioga, eu falo, amor, você vai abrir uma célula da nossa comunidade aí. Mas olha, veja bem, você hoje vai ter 12 pessoas, mas daqui até o final do ano, quem sabe você não está com 120? Porque cada um dos seus 12 tem que fazer mais 12. Quem sabe daqui a 2 anos você não está com 1.200, porque cada um dos seus 120 fez mais, percebe? Então, vai se colocando como um alvo esse crescimento, essa conquista, né? Mas qual é o objetivo de você sentar na sua casa e se reunir com pessoas? Né? Deveria ser, em essência, você trocar experiências, né? Apoiar um ao outro, né? Dividir a vida e não ter aquilo ali como, bom, eu tenho que olhar para essas pessoas como multiplicadores, porque a ideia é que daqui a 1 ano eu não tenha mais 12, mas tenha 120. Né? Isso, de certa forma, interfere naquilo que é o objetivo principal, porque o problema não é você reunir as pessoas na casa. Aliás, isso é excelente, né? Você, ainda mais aqui em São Paulo, que é mais difícil de você se deslocar, você montar um grupo para você, né, conversar, dividir a vida é muito bacana. Mas se você já está fazendo isso com o objetivo de que daqui a 1 ano isso vire um outro grande grupo, quer dizer, outros grandes grupos, aí não vai dar certo. Quer dizer, esse elemento que é de uma certa prosperidade, entre aspas, já contaminou o objetivo principal, que era aquilo. Sem contar, assim, o não cuidado do outro, né? Porque as pessoas, por exemplo, convivem em diversas comunidades onde as pessoas vão à exaustão, né? no trabalho. E muitas vezes são voluntários, não é que o cara é pastor ou pastora, não. Ele é um voluntário, é um diácono, um presbítero e tal, e ele está 5, 6 dias da semana lá, não tem mais tempo para a família, né? Não tem lazer, não tem férias, não tem mais nada, porque ele acha que, então, ele está se dedicando ao máximo para aquilo. Né? Agora, isso vai trazer a médio e longo prazo, traz problemas. Eu acompanhei inúmeros casos. Né? Não é um, não é dois, não é três, são inúmeros casos de pessoas que, ao longo do tempo, vão se decepcionando com esse projeto, que não é vida em comunidade, que parece realmente uma empresa, né? Igreja ponto Inc., né? ou pequenas igrejas, grandes negócios, né? Como foi feito uma matéria tempos atrás aí. E aí você mercantiliza a fé. Né? E as pessoas viram commodities. Né? Então, isso é muito ruim. Né? Isso é uma pejotização também dos seus membros de igreja. Né? Sim, daqui a pouco a gente vai estar falando em merge and acquisitions, fusões e aquisições de igreja. Eu tenho a minha igreja que tem 100 mil fiéis, você tem a sua que tem 300 mil, vão montar uma outra, eu tenho então 25%, ou eu vou sair do negócio, você me paga R$10 por cabeça da minha igreja para levar a marca. Mais ou menos isso. Eu estou fazendo essa caricatura com as evangélicas, mas dentro do catolicismo é igualzinho, gente. Dentro do catolicismo, frente conservadora do catolicismo, a conversa é toda ela baseada na fraseologia, na lógica empresarial. Dom Orani Tempesta, que é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, um líder aí do ultraconservadorismo no Brasil, tentou até ser presidente da CNBB antes de aparecer um escândalo financeiro lá no Rio de Janeiro. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Marketing, mercado. Sim. Marketing quer dizer mercado, gente. Então, assim, tem meta, você precisa trazer tantas pessoas, você precisa arrecadar tanto dinheiro, e é assim, é pressão o tempo inteiro, como nas empresas, é pressão o tempo inteiro para o cumprimento das metas. Né? Imagina, a minha espiritualidade é uma loucura. Assim, é interessante porque já lá atrás, né, Walter Benjamin, por exemplo, falava sobre o capitalismo como religião. Né? Então, não é uma novidade, né, de que o capitalismo, o Max Weber vai escrever também sobre ética protestante, espírito do capitalismo, mas assim,
Não é uma novidade que esses movimentos, de alguma forma, estavam sujeitos às influências, né? Agora, o que causa espécie, né, causa espanto, é exatamente a capacidade que o neoliberalismo teve, né, de alguma forma, também entrar para dentro dessas correntes religiosas, né, e determinar uma nova racionalidade, né? De certa forma, eu estou, talvez, aqui, né, falando de bate-pronto, né? Mas, assim, talvez isso explique um pouco por que é que eu vejo legalidade em defender o capital tirando a vida do outro, né? Quando você pensa, não, os fazendeiros, então, poderão se armar para rechaçar tentativas de invasão, não é esse o caminho, né? Não é pelo uso da força e da violência, né, tirando a vida do outro, que você vai proteger a sua propriedade, né? Tem outros caminhos, né? Sem entrar aqui, né, na questão do movimento sem terras, que a gente poderia fazer um programa só para falar sobre o direito à terra, né? Aliás, o Antigo Testamento fala sobre o ano do jubileu, por exemplo, né? Seria muito interessante aqui no Brasil se a gente tivesse um ano de jubileu, porque cairiam todos esses grandes latifúndios, iam tudo por água abaixo, né? Enfim, mas para dizer que, na verdade, é o seguinte, essa racionalidade é que faz com que eu seja indiferente em relação à necessidade do outro, né? Ao cuidado do outro. Essa racionalidade me faz querer ser bem... Eu preciso ser bem-sucedido, né? O outro que seja por ele mesmo, né? Pelo seu próprio esforço, porque aí é meritocracia. Sim, eu estou conversando aqui no Paz e Bem, na TV 247, com o psicanalista e pastor licenciado Eduardo Silva. Lacaniano, né? Não me coloco ainda como lacaniano. Eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir ser lacaniano, mas eu vou chegar lá, chegar perto lá. Legal. Uma questão é a seguinte, Eduardo, como é que você enxerga hoje? Porque diz assim, se você pegar um menino da cidade e levar para a beira da floresta, assim, uns 400, 500 metros onde começa a floresta, ele vai olhar para aquilo lá e ver uma coisa só. É tudo igual. É tudo coisa verde, é tudo árvore. Ele não sabe que ali tem uma castanheira, que ali tem uma pereira, que tem um ipê, não consegue distinguir, é tudo árvore. Se você pegar um menino indígena e levar lá para a beira da marginal, ele vai ver uma massa só e não vai conseguir distinguir um prédio do outro. Então, por exemplo, é assim, eu que sou católico, eu que estou fora do movimento evangélico, eu olho para o movimento, a gente olha para o movimento evangélico muitas vezes e vê uma massa só indistinta de coisas, mas não é bem assim. Então, eu queria que você passasse para nós um pouco esse contexto. O que está acontecendo hoje no movimento evangélico no Brasil? Quais são as principais correntes, tendências e contracorrentes também dentro do movimento evangélico? Olha, eu acho que assim, começando da direita para a esquerda, né? Nós temos hoje um movimento conservador, né, de extrema direita, né, que eu estou chamando de neocalvinistas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, essa questão mais conservadora, ela carece de um arcabouço teórico, né? E você tem, então, teólogos que, por exemplo, vão fazer palestras em encontros do MBL, né? E que acham isso muito natural, né? Por exemplo, o Ariovaldo Ramos ir no encontro do PT não pode, ele está endemoniado, se desviou do evangelho e tal. Mas o outro ir falar no MBL não tem problema nenhum, né? Falar para a direita, ok. Falar com a direita faz parte, né? Então tem essa questão nesse quadro que está um pouco borrado, precisa clarear um pouco mais. Então você tem esse pessoal que está muito à direita e que não só está à direita, mas tem uma teologia por trás, né? Que não é só uma coisa de fanatismo, não.
Só que esse discurso ele fornece o quê? Um certo ferramental para aqueles que não tinham esse arcabouço teórico, então, encontrar guarida nesse discurso mais radical à direita. Agora, isso, de certa forma, é meio transversal, né? Porque você vai ter, de todas as denominações, gente que está um pouco mais à direita. Então, você vai ter presbiterianos, batistas, metodistas, pasme, alguns luteranos, né? E pentecostais, neopentecostais, que estão mais à direita. Você vai ter esse grupo, né? Não é uma coisa assim, que tal denominação é mais à direita, tal denominação é mais ao centro, tal denominação é mais à esquerda. Isso não existe, né? Eu venho, por exemplo, da Igreja Metodista, que é uma igreja tradicional. Aliás, você teve com o meu querido amigo Anivaldo Padilha recentemente, né? O Anivaldo foi, eu não sei se ele confidenciou isso para você, mas isso é público, né? Ele foi preso na época pelo DOPS, e o informante era o bispo da igreja metodista, né? Bispo Sucasas. Ele e o irmão, que era pastor, eram informantes do DOPS, tem carteirinha deles publicada, né? Agora, como é que você pode imaginar? Né? É inconcebível. Agora, quando você olha, isso é interessante, né? Você olha para trás, no início da Igreja Metodista, John Wesley ele pregava contra, de certa forma, a aristocracia inglesa da época, porque ele ia pregar para mineiros na saída das minas de carvão, né? Ele correspondeu-se com William Wilberforce, que foi um parlamentar inglês responsável pela erradicação da escravidão, né? Que também era da mesma origem. Quer dizer, então você tem uma coisa meio libertária num primeiro momento, mas que aí você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver as igrejas flertando com o movimento escravo, né? O sul dos Estados Unidos contra a abolição da escravatura, né? Ou apartheid na África do Sul. Você vai ter essa questão das igrejas lá também. Agora, é verdade, é interessante essa coisa que você fala da Igreja Metodista, porque ela tem, de fato, esses dois grandes vetores. Nós estamos namorando, eu e Cláudio Oliveira Ribeiro, para que ele comece a ter uma colaboração mais frequente aqui. O Cláudio, importantíssimo professor de teologia da Metodista, foi demitido da Metodista, né? Exatamente num contexto parecido com esse do Anivaldo Padilha, né? Então, você tem professores, você tem toda uma corrente de metodistas progressistas que olham para a teologia com olhos dos pobres, o olho da mensagem original, e você tem hoje uma direção da Igreja Metodista que está levando a uma crise do ensino metodista sem precedentes na história do Brasil. Sim, assim, a gente tem uma situação delicada pelo seguinte: a gente tem algumas correntes importantes, né? A gente tem mais conhecida a teologia da libertação, não é? Mas temos também, que caminhou para e passo, a teologia da missão integral, né? Elas andavam de mãos dadas, tinham algumas diferenças no campo epistemológico, de chaves de interpretação, mas, a rigor, o objetivo final era o mesmo, né? Que era uma igreja voltada para o pobre, né? Uma opção preferencial também pelos pobres, né? Ou seja, no aspecto de que o evangelho é um evangelho todo para todo homem, né? Que é a temática do Lausanne. Enfim, só que a resistência a esse modelo, e eles inclusive chamam esse modelo de evangelho social, né? Como um contraste, não tem um evangelho que é espiritual, né? Que é mais elevado, que leva o homem até Deus, e esse evangelho não é isso aí é para o homem, é o evangelho social. Como se a pregação de Jesus não fosse a pregação mais social do universo, né? Totalmente inclusiva, né? Incluía mulheres, prostitutas, leprosos, né? Republicanos, colhedor de impostos, quer dizer, ele era inclusivo na sua mensagem, né? Agora, nós, como igreja brasileira, né, lembrando que nós temos uma forte influência norte-americana, né?
vamos dizer assim, o evangelicalismo que chega, né? Não de imigração, que de imigração chega mais pelos luteranos, né? Anglicanos, alguns batistas, enfim, mais ao sul. Mas o grosso da massa que vem pelo sul dos Estados Unidos, né? Vem com um ranço de segregação, né? De escravidão, né? Conservador. Então, não dá para a gente não pagar essa fatura agora também, né? Por mais que a gente... E continua tendo influências ainda nos dias de hoje. Então, a gente tem esse campo que é predominantemente, eu diria, conservador, né? Aí tem um grupo aí no centro, que também está presente em todas as igrejas, que não tem esse afã, né, tão conservador assim, né, não se posiciona também tão politicamente em relação à esquerda ou direita, ele está numa posição meio de centro, que é uma coisa que nós perdemos um pouco aqui no Brasil também. O que é o centro no Brasil a gente perdeu, não tem, né? E você tem uma igreja hoje, que é um grupo que a gente está chamando de uma igreja mais progressista, né? E o Henrique, por exemplo, lá que é um pastor batista no Rio de Janeiro, né? É um dos exemplos, né? Uma pessoa que está se tornando bastante conhecida, né? Você tem um homem, por exemplo, que tem todo o meu respeito também, que é o Ariovaldo Ramos, né? O Ariovaldo é uma pessoa incrível. Não sei se você já teve a oportunidade de estar com ele, mas dá até assim, você fica constrangido de conversar com ele, né? Pela pessoa que ele e pela contribuição que ele deu às igrejas evangélicas no Brasil. Hoje não é uma pessoa que é perseguida, né? As pessoas, sabe aquela coisa, o Christian, inclusive, falou agora recentemente num vídeo sobre o que o pessoal faz, que é aquela desconstrução, né, da dignidade, né, da moral, o ataque baixo, né, aquela coisa agressiva. Né? O que eles estão fazendo hoje com o pessoal que está, né, num campo mais progressista é isso, tentando atacar, desqualificar o discurso. Só que não tem como fazer, né? Porque a pessoa tem história, tem uma vida, né? Então a gente tem aí essas tensões, né? Agora, o que eu diria de positivo, Mauro, é que esse grupo que está no centro, né? E que é um grupo grande, talvez seja a maioria, ele, ele é uma possibilidade de ser alcançado, né? De ser alcançado por um discurso de tolerância, né, de não radicalismo, né, de compreensão das diferenças, de que a gente precisa, sim, dialogar em relação a essas questões que estão afligindo o nosso país. Então, tem vamos dizer assim, embora dentro do campo progressista a gente tenha uma minoria, mas tem uma maioria que pode ser, de alguma forma, alcançada. Agora, precisamos estabelecer essas pontes, né? Precisamos ter propostas, precisamos criar espaços de diálogo e precisamos, de certa forma, problematizar, né? Não dá para achar, né, que, por exemplo, você tem uma taxa de homicídios tão elevada, né, com um jovem negro, preto, pobre da periferia morrendo, e isso não diga respeito a nós como igreja. Não dá para você pensar que teve recentemente um aumento na taxa de suicídio entre jovens negros, e isso não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Porque precisamos olhar para esse indicador com um pouco mais de cuidado, né? O que está acontecendo? Qual é o grau de sofrimento que está se dando hoje na vida do jovem negro que o leva a uma opção radical de tirar a sua própria vida, né? Então, essas questões é que precisam ser colocadas, problematizadas, para dizer o seguinte: qual é a resposta que nós, como igreja, podemos dar para esse sofrimento, para essa injustiça? O que é que nós temos a ver com essas questões, né? Porque eu acho que esse é parte do grande desafio que todos nós temos, né? Eduardo Silva, psicanalista, pastor licenciado. Você é pastor licenciado da Igreja Batista? Não, na verdade, sim, a última igreja que eu pastoreei, da qual eu saí, foi a Renascer. Aí eu me licenciei e não me liguei a nenhuma outra, né?
Hoje, quando eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu costumo ir muito na Igreja Batista de Água Branca, que é do pastor Ed René Kibitz, né? Então, quando eu estou aqui, geralmente você vai poder me encontrar lá na IBAB. Legal. O Ed René Kibitz, ele é um desse grande campo aí do centro, né, do movimento evangélico, né, mas com uma tendência progressista também relevante. Enfim, é um líder muito importante hoje dentro do movimento evangélico aí que rejeita esse caminho do fundamentalismo. Você fez referência, Eduardo, ao curso. Como é que é esse curso? Quando vai acontecer? Quem pode participar? Quem não pode? Que curso é esse? Então, nós vamos ter nos 2 últimos sábados de agosto um curso que vai ser dado por essa equipe lá do LatesFip, né? É um curso de 16 horas. São 8 horas em um sábado, 8 horas no outro, certificado depois lá pelo LatesFip. E nós vamos trabalhar alguns eixos para entender exatamente essa racionalidade neoliberal. Né? Então, vai ser falado sobre individualismo, né? Sobre empreendedorismo de si, a relação disso com teologia da prosperidade, né? A questão de como é que essas regras que regem o mercado acabam regendo também a dinâmica das relações eclesiásticas, né? E são professores muito qualificados, né? Doutores dentro da área daquilo que eles estão falando, né? Vai ser muito interessante. Nós conseguimos o espaço, um apoio, um agradecimento, aliás, muito especial ao Exército de Salvação, né? Você imagina exército, né? Aquela coisa meio militarizada, hierárquica, tradicional, etc. Mas eles têm tido uma abertura muito grande, né, para a área de direitos humanos, área de inclusão, de respeito, diferença de gênero. E aí exatamente esse espaço foi escolhido porque ele tem um certo significado especial nesse universo. Quando você fala LatesFip, você está falando da Universidade de São Paulo, não é isso? Sim, lá da USP, o pessoal da USP, que é o laboratório do Christian que vai ministrar essas aulas. Então, é aberto, Edu? As pessoas podem participar? Eu imagino que seja presencial, você sabe se vai ter transmissão? Não, é presencial, tem um número limitado de vagas, né? E a pessoa pode solicitar a inscrição pelo meu e-mail, depois, se você quiser deixar, que é aquele eduardo.psicanalise@gmail.com, a pessoa solicitando, eu mando para ela o link de inscrição no evento, porque a gente tem limite, 50 pessoas no máximo, senão a dinâmica do curso ela não consegue se desenrolar. Né? Então é o seguinte, eu vou colocar na descrição desse vídeo o e-mail do Eduardo, quem quiser eventualmente participar do curso do LatesFip sobre religião e neoliberalismo, e nos 2 últimos sábados de agosto, manda um e-mail para o Edu que ele manda o formulário para inscrição. É isso? É isso aí. Eu agradeço demais. Isso aí é o apoio. Fantástico falar com você. Eu gostei demais também, Edu. Né? Imagina. Vamos ver se a gente não se encontra nesse curso aí. Vamos conversar sobre isso. Poxa vida, ficaria honradíssimo com a sua presença lá. Legal. Com certeza, viu? Valeu, gente. Comunidade Paz e Bem, Comunidade 247. Tamo junto nesse caminho, no nosso mergulho pela espiritualidade que atravessa o país, a possibilidade de uma espiritualidade plural e de paz. É isso aí, Edu. Um abração. Tamo junto. Valeu, obrigado. Beijo para todos. Abração, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.